Como definir o método da minha pesquisa? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Pesquisa na Prática eu vou dar super dicas para você escrever o capítulo de método. Uma das partes mais interessantes, na minha opinião, de uma pesquisa é o método. Geralmente o coitado é super deixado de lado, é o último a ser pensado e no fim é o que mais dá dor de cabeça, porque se você não está muito bem preparado sobre como você vai coletar os dados e analisar os dados, na hora de analisar, que é lá no final, quando o prazo está acabando, é que a gente começa a se preocupar porque lá no início não pensou direito como coletar esses dados e como analisar esses dados. E como eu gosto muito de estudar sobre método, é sempre a primeira parte, uma das primeiras partes que eu penso. O teu método vai ser definido quando você definir o teu problema de pesquisa. Ele está super ligado com o teu problema de pesquisa. Se o teu problema de pesquisa, ele tenta entender de uma maneira mais geral, de uma maneira mais que possa ser generalizada, geralmente esses problemas de pesquisa são mais quantitativos, pedem técnicas de coleta e análise de dados mais quantitativas. Agora, se o teu problema ele tenta entender um fenômeno de maneira super profunda, explorando uma nova temática, ele provavelmente vai ser um problema de pesquisa que exigirá mais técnicas de coleta e análise de dados qualitativas. O que aconteceu na minha dissertação é que eu queria entender um problema com mais profundidade, explorar algumas relações que não estavam ainda exploradas na literatura e acabou sendo um problema de pesquisa mais qualitativo. Então eu fiz entrevistas com pessoas, eu entrevistei a mesma pessoa em 2 momentos para eu ter uma ideia mais longitudinal daquele fenômeno. Além das entrevistas, eu também acompanhei essas pessoas nas suas redes sociais para ver como que elas postavam as fotos e os vídeos de acordo com esse fenômeno que eu estava investigando. E eu também pedi que elas me mandassem fotos e vídeos de um período específico, elas estavam viajando, dessa viagem, para eu poder então acompanhar essa viagem, como era o durante delas, né? E aí eu incluí isso como dados para serem analisados na minha pesquisa. E foi muito legal, foi muito rico, porque eu acabei então identificando esse fenômeno em várias frentes, e aí eu pude aprofundar melhor a minha pesquisa. O método de pesquisa, ele não necessariamente precisa ser quali ou precisa ser quanti, né? Tem uma discussão na academia por causa disso. Eu acabo tendo mais familiaridade com a pesquisa qualitativa, eu entendo melhor por que ela é aplicada, de que forma ela é aplicada, quais são os cuidados que a gente precisa ter para ela ser científica, para a pesquisa ser científica, para ter uma coleta de dados ética. Então, por eu ter essa familiaridade, até na hora de pensar o problema de pesquisa, ele acaba sendo mais qualitativo, porque é uma característica pessoal. Pessoas que veem as coisas de forma mais numérica, mais quantitativa, que entendem as coisas de uma maneira um pouquinho mais direta, mais racional, acabam até pensando em problemas de pesquisa mais quantitativos. Eu não vejo problema nisso em você escolher técnicas de coleta e análise de dados que você tenha mais familiaridade, porque eu realmente acredito que de repente se você consegue aprender mais sobre aquelas técnicas, acaba desprendendo menos energia para aprender sobre o método e pode se aprofundar mais na sua pesquisa mesmo, que é o que a gente quer, que é contribuir para a sociedade de alguma forma. Mas esse é um entendimento meu, eu sei que algumas outras pessoas entendem de uma maneira diferente. Claro que é legal que você aprenda outras técnicas que você não está acostumado. Agora na tese, eu conversando com a minha orientadora, surgiu a oportunidade então de, durante a coleta de dados, num segundo, terceiro momento, a gente fazer uma survey com técnicas então de coleta de dados quantitativas para a gente entender mais o comportamento da população que a gente está pesquisando. Vou aprender então como fazer, vou me especializar mais nessa área, mas vai ter também técnicas de coleta e análise de dados qualitativas. De novo, entrevistas, acompanhamentos, dessa vez eu quero fazer focus group, que eu possa então entender como que essas pessoas se comportam diante de um fenômeno específico, dentro de um contexto específico, né? Eu vou fazer a netnografia novamente para poder acompanhar as postagens das pessoas nas redes sociais, porque eu acho muito rico, porque a pessoa acaba sendo muito espontânea nas suas postagens, então isso é muito legal, muito rico para a minha área. Então a gente também vai usar essa técnica de coleta de dados para a gente depois poder incluir na análise
dos dados. E uma outra coisa importante é o capítulo, como é que a gente escreve o método, né, do trabalho. É legal, eu acho muito interessante que no projeto a gente tem que escrever o capítulo do método no futuro, o que eu vou fazer. E depois, no trabalho final, a gente tem que escrever o capítulo do método no passado, então ele obrigatoriamente vai ser reescrito, porque agora você já fez. E o mais interessante dessa parte da escrita do método no passado, quando já concluiu, é que quando a gente está fazendo o projeto, a gente está muito propondo quais são as técnicas de coleta e análise de dados que a gente vai usar. Mas quando a gente já aplicou, já utilizou essas técnicas, a gente também precisa mudar a escrita do texto para o que aconteceu de verdade. Você ali precisa explicar o porquê das coisas. Por que você fez X entrevistas e não Y entrevistas? Por que você entrevistou tais pessoas e não tais pessoas? Por que aconteceu uma coisa e não outra? Por que você fez dessa forma e não dessa? Por que você tomou essas decisões? Ali você precisa estar muito mais justificado quando você está terminando a escrita do teu trabalho. Dessa forma, o teu trabalho vai ficar robusto. As pessoas que vão ler vão entender por que tu tomou aquelas decisões, por que foi feita daquela forma, e isso vai evidenciar ainda mais, então, as contribuições do teu trabalho e também as limitações, o que não é ruim, de alguma forma, desde que esteja super justificado. Olha, eu entrevistei tantas pessoas porque eu alcancei a saturação, eu fiz dessa forma porque foi dessa forma, eu fiz dessa forma por isso, por isso, por isso. Então, tenham esse cuidado na hora de escrever o método de pesquisa de vocês. É muito importante que ali estejam claras todas as etapas que você cumpriu, todas as formas de coleta de dados, todos os cuidados que você teve, tanto na entrevista quanto na coleta de dados. Se for quantitativa, como é que você fez essa survey, como é que você compartilhou essas informações, esses formulários, como é que eles foram coletados, em que momentos, de que data, com que pessoas. Você precisa colocar todas essas informações ali naquele capítulo para a pessoa que estiver lendo realmente entender, então, o que foi feito. Isso mostra o teu papel como pesquisador. A gente não pode escrever um capítulo de método de qualquer jeito, ele é tão importante como qualquer outro capítulo da sua dissertação, da sua tese, do teu trabalho de conclusão de curso ou mesmo de algum artigo que você esteja escrevendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de pesquisa na prática, curtam aqui embaixo, inscrevam-se no nosso canal para saber dos novos vídeos. A gente fica muito feliz quando vocês colocam comentários aqui embaixo, dizendo que gostaram do vídeo ou com dúvidas para que a gente possa ajudar vocês. Até a próxima!